Neste vídeo vamos falar sobre pessoas que estão a utilizar a inteligência artificial para falar, para substituir pessoas. Especificamente na minha área, por exemplo, psicólogos, não é? Mas as pessoas utilizam a inteligência artificial para substituir pessoas, não é? Uma opinião, um médico, um dermatologista, um ginecologista, seja o que for. É na prática como estão a utilizar a inteligência artificial como um Google a falar, não é? Esta inteligência artificial tem a ver também muitas vezes com a geração. Pessoas de 40, 50 anos, para isto é um Google que fala, não é? As novas gerações já utilizam isto como ferramentas para muita coisa, não é? Facilitar principalmente, não é? Copiar essencialmente, não é? E também para mostrarem que são inteligentes. Por isso, a inteligência artificial está a substituir um bocadinho a burrice, não é? Cada vez o ser humano está a ser mais imbecil quando acha que a inteligência artificial é mais inteligente que o ser humano. A inteligência artificial é um conjunto de sabedoria humana, boa e má. Não é? A inteligência artificial também aprende a mentir, também aprende a difamar, também aprende a agredir, a abusar, porque, obviamente, se ela recolhe informações do ser humano que está espalhada na internet, ela está a recolher tudo, o bom e o mau, não é? Por isso, nós não podemos... Há pessoas que estão a ver a inteligência artificial quase um novo Deus, não é? Só dá bons conselhos, só é positivo, só nos quer ajudar, só nos quer proteger, não erra. Obviamente é um absurdo, é tal imbecilidade, não é? As pessoas não podem estar a utilizar uma ferramenta sem conhecer os perigos da ferramenta, não é? Porque se há uma coisa que a história da humanidade prova é que nós temos que ter regras. Regras que nos regulem e que nos protejam. Ora, na inteligência artificial nem há regras que protegem nem que regulam, porque a inteligência artificial rouba tudo. Por isso, não há informação que a inteligência artificial não pegue para compilar. Aliás, prova disto é muitas profissões, artistas, médicos, cientistas, que estão a pôr processos em tribunal contra as grandes empresas de inteligência artificial porque a inteligência artificial usa as informações, por exemplo, estudos, e não lhes paga absolutamente nada. Músicas, poesias, filmes, sem pagar absolutamente nada. Por isso, na prática, está a abusar. Não há regras, porque ainda não, é algo novo, ainda não está regulado. E depois os perigos, não é? Eu gostava de vos mostrar aqui um exemplo de como nós somos mesmo imbecis. Nós, humanidade. Quando apareceu as redes sociais, as primeiras ferramentas, elas eram muito rudimentares. Quando apareceu a internet, não é? Só que nada disto foi regulado nos inícios. Foi sendo regulado conforme os perigos que iam aparecer. Mas nós hoje em dia sabemos as consequências, os perigos. Cada pessoa que tem rede social ou que utiliza as ferramentas, um Google para pesquisar o que é que faz, por exemplo, o medicamento Xanax. E aquilo dá-nos as indicações do que é que aquilo é, não é? Por isso, na prática, aquilo é uma resposta a uma pergunta nossa. O problema todo é que nós não podemos confiar numa inteligência artificial que pega nos nossos dados para alguma coisa. Nós não sabemos quais são os objetivos. E que há objetivos, há. Por isso, toda a informação que está lá vai ser usada. Ora, se nós substituirmos alguém, por exemplo, um psicólogo ou uma psicóloga, por uma inteligência artificial, nós, quando vamos a um psicólogo ou uma psicóloga, queremos garantir, e está regulado, que temos o direito ao sigilo e à confidência. Por isso, nós, psicólogos, estamos obrigados a isso, obviamente. E se não o fizermos, podemos ser alvos de processos, não é? Por isso, toda a informação que nos é transmitida, nós temos que aguardar até por um prazo X e não a podemos divulgar a ninguém, não é? Exceto às autoridades, quando somos compelidos através de algum processo judicial, não é? Mas as pessoas confiam neste sigilo e nesta confidencialidade. Ora, na inteligência artificial ninguém se está a preocupar com isto. Por isso, estamos ali a falar dos nossos problemas pormenorizadamente, não é? E a inteligência artificial está a recolher o problema, a problemática, porque o problema e a problemática são duas coisas diferentes, e as pessoas nem pensam nisso, não é? E depois temos anexados um telefone da pessoa, temos o e-mail da pessoa, o IP da pessoa, por isso a ferramenta que está a utilizar, um telemóvel ou um computador, e o GPS. Ora, de repente, esta inteligência artificial pode pegar nisto para muita coisa. E as pessoas nem pensam nisto. E a pessoa diz, mas para que é que pode pegar esta informação e o que é que vai fazer? Ora, era isto que eu estava a dizer. Quando apareceram as redes sociais, nós não nos demos conta de que quando nós pesquisávamos no Google pasta de dentes de marca XPTO, de repente nas redes sociais aparecia lá publicidade a pastas de dentes, não é? Nós não fazíamos a relação entre o que nós víamos nas redes sociais com nas pesquisas com as redes sociais.
Tudo isto está feito para um objetivo. Existem aqui empresas que estão a ganhar dinheiro com isto. O que vocês estão neste momento a fazer, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial para divulgar os vossos problemas pessoais, não é? É que estão a fazer com que eles qualquer dia sejam públicos, não é? E nós hoje em dia não tiramos fotografias das mamas, dos pênis ou da vagina porque temos medo que vá para as redes sociais e que toda a gente nos veja as mamas, a vagina e o pênis, mas não temos problemas nenhuns que de repente apareçam textos a pormenorizar os nossos problemas, não é? O telefone XPTO tem um problema de divórcio, de abuso, de paixão, de dívidas, e nós não pensamos nisto, não é? As pessoas antes da inteligência artificial andavam a falar com as plantas e andavam a falar com os animais em casa. O que precisavam era de falar. São pessoas de poucas pessoas, porque não conseguem falar com pessoas. Até podem ter pessoas, mas o assunto que estamos a falar não falam com as pessoas. Falam para o ar, para as plantas e para os animais. Agora estão a falar para a inteligência artificial como se ela fosse uma planta ou um animal. E não é. Isto tem perigos aqui inerentes. E agora é isto. O vídeo também serve para isto. Que tipo de pessoas é que utilizam a inteligência artificial, seja o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, para falar dos seus problemas? Para substituir, por exemplo, um psicólogo, um médico, um juiz, um advogado? Todos temos problemas, vamos para lá perguntar e falar, não é? Por isso, que tipo de pessoas são? Pessoas de poucas pessoas. Elas até podem ter muita gente à sua volta, mas não querem que esta muita gente saiba do seu problema. Por isso são pessoas de muitas pessoas, mas que não confiam em todas as pessoas, principalmente estes problemas, não é? Por isso são pessoas que gostam de falar mais do que ouvir. Por isso é que estão ali a falar. Não é? Quando às vezes me perguntam, oh, Sr. Doutor, é bom as pessoas falarem sozinhas? É. Porque estamos-nos a organizar, estamos a deitar cá para fora, não estamos a acumular. Agora, podemos falar sozinhos para um chat GPT ou para qualquer outra ferramenta de concorrência de inteligência artificial? Podem, mas é que saber que o que estão a falar está a ser gravado. Não sabemos para que é que vai ser usado, não é? E está lá a nossa identificação, o nosso número de telefone, o nosso e-mail, o nosso IP e a nossa localização. Isto para que é que serve? Por exemplo, se andarem em Portugal 4 milhões de pessoas a utilizar o ChatGPT para falar de depressão, a inteligência artificial pega nesta mancha de pessoas a falar de depressão, mandam para os laboratórios farmacêuticos e os laboratórios farmacêuticos começam a fazer a publicidade de antidepressivos para esta multidão de pessoas. E nós não estamos a ver que isto é uma ferramenta de massas de informação. Por isso, são pessoas que gostam mais de falar do que de ouvir. São pessoas que são teimosas, não é? Muitas destas pessoas já sabem quais são as soluções, mas como não as querem tomar, andam a ver se aparece alguém que lhe concorde com elas. São pessoas teimosas, não é? Que gostam de fazer valer a sua vontade. Os outros estão errados. O que eu quero é que está certo. Só que eu não consigo implementar o que eu quero porque falta-me coragem, posso perder, o que é que vão pensar de mim? Então, ando aqui. Se uma pessoa tiver uma ideia errada, uma solução errada para um problema, e aparecerem 10 pessoas que lhe diz que a solução errada é a solução certa, ela vai implementar a solução, mesmo sendo errada. Ora, aqui está o problema, nós andarmos a permitir que as outras pessoas, inclusive a inteligência artificial, deem bitites nos nossos problemas. Porque os bitites ou os conselhos que as pessoas nos dão, se nós pegarmos neles e implementarmos, passa a ser a nossa realidade. A consequência é de quem? É de nós ou de quem nos deu o bitite? É nossa. Não é? Por isso temos que ter muita atenção aqui. Na psicologia, por exemplo, isto aqui não acontece, porque eu nunca dou uma solução a uma pessoa sem lhes dizer quais são as consequências. Porque a vantagem dos psicólogos é que poucas são os problemas que aparecem novos. A humanidade tem quase sempre todos os mesmos problemas. Quando vem falar uma pessoa de depressão, de desemprego, de divórcio, de infidelidade, de seja do que for, nós já acompanhamos casos parecidos em vários estados, antes do problema, a resolver o problema e depois do problema, e vamos dando soluções que vimos que funcionaram. E funcionaram porquê? Por isto, por isto, por isto, por isto. E quais são as consequências? Estas. E onde é que podemos ser prejudicados? Aqui, aqui e aqui. É uma decisão informada, não é uma inteligência artificial que está ali a disparar, não é? Conselhos bitites que a inteligência artificial recolheu em toda a internet, não é? Porque nós depois, julgando que aquilo são deuses, pegamos e aplicamos. Não é? Depois, se nada funcionar ou se tudo ficar pior, o que é que nós vamos pensar da inteligência artificial? Nada, não é? Ele deu-nos o conselho, nós é que fomos as pessoas que os seguiram, não é? Por isso, são pessoas que são muito teimosas que andam aqui a utilizar substitutos de, não é?
médicos, advogados, juízes, psicólogos, enfermeiros, seja o que for, não é? São pessoas que querem que a realidade seja aquela que ela quer. Muitas das pessoas que têm problemas sabem quais são as soluções, mas não as querem tomar. Então, estão a tentar convencer, contornar, aguentar, esperar que algo mude. Vocês não sabem as milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que estão nos problemas na esperança de que alguma coisa mude por magia para deixarem de ter um problema. Por isso, as pessoas não fazem nada. Alguém ou algo é que tem que mudar. Por isso, não é de admirar que depois andem lá nas cartas, nas videntes, nos bruxos, nos espíritas, né? E toda a gente a ganhar dinheiro com estas pessoas, obviamente, não é? Ter a esperança de que alguma coisa mude, por isso nós tiramos a autonomia de nós para os outros, é uma má solução. Não é? Depois, que mais tipo de pessoas? Pessoas que não querem ouvir outras opiniões. Ouvem-nas, mas ficam contrariadas. Porque se eu tenho uma solução errada e quem me dá um conselho que é mais certo que a minha solução, mas não é igual à minha solução, é a solução daquela pessoa que está errada, não é a minha. Há pessoas que são tão teimosas, que têm que bater várias vezes com a cabeça para se aleijarem, para aprenderem. E muitas vezes há pessoas que passam a vida a bater com a cabeça e não aprendem nada, não é? Aqui a vantagem que nós temos, ora, isto, estamos a falar de pessoas imbecis, é isto. Há pessoas muito inteligentes em termos de coeficiente de inteligência, não é? Mas muito imbecis emocionalmente. Quem são estas pessoas? As pessoas têm pouca experiência, obviamente, não é? Vivem rodeadas em bolhas, em proteções, em faltas de experiências, mesmo em relações, uma ou duas relações, e depois acham que sabem tudo. Não sabem nada, são completamente inexperientes de vida, por isso a tendência é tomarem más decisões porque não têm testagem e erro, não é? Ok. Por isso, são pessoas que precisam de validação. Por isso, quem vai para um chat GPT perguntar, eu tenho razão nesta situação, qual é o problema? Está a querer uma validação, um abstrato que alguém, não é? É que as pessoas nem veem que o chat GPT é uma pessoa, não, é um abstrato. É mais ou menos como nós vemos que os impostos do Estado. É abstrato, não é ninguém, não é? Mas não é? Estão lá um governo está a utilizar os nossos recursos, os nossos impostos, para fazer determinadas coisas. Nós é que achamos que é abstrato. Por isso é que as pessoas não pagam impostos. Não estão a roubar ninguém, porque é o abstrato, não é? Na inteligência artificial é a mesma coisa. É o abstrato, não está lá ninguém, não é? Só que aquele alguém, estão lá muitos milhares de pessoas que alimentaram com as suas informações na internet, o que o ChatGPT agora está a mandar cá para fora, não é? Por isso, são pessoas que precisam de validação. Pessoas dependentes emocionais, claramente, muito infantis, muito imaturas, por isso é que são teimosas, não é? Estão sempre em repetições. Utilizam o mesmo erro na esperança de que ele dê certo, não é? São pessoas que têm este tipo de comportamento, não é? São pessoas que sentem muita solidão. Podem estar acompanhadas por muitas pessoas, mas são pessoas sozinhas, não é? São vítimas que não se assumem como vítimas. Então isto aqui existem muitas, não é? Pessoas com muito poder que não são vítimas de agressores ou agressoras, de pessoas mais sabidas. Há pessoas que vivem destas pessoas, não é? De lhes sacar energia, de lhes sacar tempo de vida, de lhes sacar dinheiro, de lhes sacar amor, sexo. E estas pessoas não se acham vítimas. Aliás, até defendem muitas vezes estes agressores e estas agressoras, não é? São pessoas que têm vergonha das suas decisões, não é? Elas sabem quais são as soluções, mas não as tomam porque o que é que os outros vão pensar de eu ter este problema? Logo eu, não é? Há pessoas que até mesmo pela sua classe social nem admitem que são vítimas de violência doméstica. E quantas não há aí com muito dinheiro a ser vítimas de homens e de mulheres que lhes batem, não é? Mas não, no dia seguinte pegam lá na sua carteira Cartier, no seu perfume Chanel, na sua base e nos 300 euros que pagaram no cabeleireiro e lá vão elas ou eles como se nada se tivesse passado. Porque é uma vergonha social sermos vítimas de violência doméstica quando somos ricas, não é? As pessoas são muito imbecis, não é? Falta de experiência, falta de soluções. Por isso é que a maioria das pessoas não fazem queixas na polícia, porque quem faz queixa na polícia muitas vezes sente que é a vergonha social. As pessoas sabem que não deviam ter permitido isto, mas permitiram, por isso estão agora aqui nestas situações de estarem a falar para o abstrato sobre os seus problemas, não é? E são pessoas que pensam que, como eu disse, este abstrato não tem uma tendência. Qual é o benefício das pessoas falarem para as plantas, para os gatos?
descarregar. Para a inteligência artificial, estão a descarregar também, mas aquilo tudo está a ser gravado, não é? Qual é os benefícios de falar para as plantas e para os gatos? Não se sentirem sozinhas e acharem que, falando alto, podem arranjar soluções. Qual é o benefício de falar com o ChatGPT? O mesmo, mas tudo gravado, não é? Os malefícios, por isso, em que é que isto é mau? É dependência, as pessoas depois ficam dependentes disto, não é? As pessoas quando vão aos bruxos, às cartas, aos búzios, aos espíritos, ficam dependentes daquilo, não é? Regem as suas vidas, as suas decisões racionais por estas situações emocionais. Não estão a contar com o sigilo e com a confidencialidade das redes sociais, porque isso existe zero. Não há confidencialidade nem sigilo. Nem estão a julgar a má-fé da inteligência artificial, não é? Porque também a tem. Vai haver muito esquema que vai utilizar todas estas informações. Hoje já não a roubar artistas, escritores, que na prática é o trabalho das pessoas, mas há esta máfia também. Não havendo regras, pode-se fazer o que quiser, não é? Temos que ter atenção que nós não podemos substituir as emoções por regras. Se nós temos um problema emocional, está-nos a custar tomar e vamos ao ChatGPT perguntar quais são as regras para resolver o problema, a imbecilidade é tanta que nós nem damos conta de que se nós tivéssemos regras não estávamos no problema que estamos. Não é? Por isso, nós decidimos emocionalmente e queremos soluções emocionais. E quando vamos para o ChatGPT, queremos decisões racionais. Ora, quando nos dizem as racionais, nós não as aplicamos, porque na prática nós não concordamos com elas. Porque se assim fosse, nós não estávamos a falar com a inteligência artificial. Estávamos a aplicar, não é? O não, os limites, as regras, o não permitir faltas de abuso, o não dar segundas oportunidades é o que nos defende. Mas as pessoas não conseguem fazer isto, porque são emocionais, têm medo de ficar sozinhas e amam demais, não é? E isto dá-lhes estes problemas. Por isso, nós não podemos andar a substituir as pessoas por máquinas. Ou podemos, não é? Venham, vamos ver depois quais são as consequências, não é?